Pedro. Calma, calma, irmãos, que tudo ao vivo e a primeira vez é complicado. Mas vai dar certo. Logo, logo vamos estar online aí com o professor Pedro. Tá dando um lag aqui porque eu tô ao vivo e ao vivo é complicado. Cadê o Pedro, gente? O organizador recusou-se a chamar. Eu pensei. Ah, graça e paz. Eu pensei que era outra pessoa, por isso que eu recusei. Não, era eu mesmo que tinha entrado ali. É eu mesmo que tinha entrado aí na live. Tá. Como é que o senhor tá? Tô bem, e você? Como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo? Beleza. Caminhando na Rapaz, paz e na graça. com certeza, né? Sem parar Eu de mandei o organizar isso. convite, eu mandei o convite para alguns amigos aí pro pessoal, mas eles não estavam conseguindo acessar aí, né, a live. Tá, mas deixa eu pegar o link e compartilhar em massa aqui. Você tá me ouvindo, belezinha? Tô ouvindo bem, tô ouvindo muito bem. Então tá bom, só um minutinho aí. Ok. Esse negócio aqui tá alto. Por enquanto vai ficar assim. Ok. Deixa eu pegar o link aqui. Aí, Só aqui, pegar, vou pegar o só pegar link um, aqui agora. vou pegar um negócio. Tá ótimo, então. Facebook. Esqueci a bendita da senha, mas eu vou mandar o link para você aí. Você vai conseguir, não sei se você vai conseguir entrar no link e compartilhar, mas eu mandei para você aí o link. Como é que é? A senha? Não, não, o link. Não sei se Sim, você eu vai mandei, eu conseguir. mandei aquele link, pro pessoal. Não, não é aquele não. É outro? Mandei pra você aí agora. Mandei de novo para você aí. Eu não consigo acessar aqui, eu vou ter que desligar para acessar. Não, você fecha e volta de novo. Não precisa de descancelar aí não. Você só vai lá no WhatsApp e volta. Sim, mas como que eu vou no WhatsApp? Não tá indo. Falei.
Voltou, Pedro? Pedro, na hora que você voltar, você fala. Olá, irmãos, graça e paz. Só um minutinho, nós vamos começar a live. Ok? Ah, Ok. voltou. Enviado. Beleza. Enviado. Beleza, maravilha, maravilha. Eu queria enviar, mas eu vou depois redefinir essa senha aqui, que já tem dia que eu não entro. Mas Correto. enfim. Irmão Pedro, hoje vai ser um desafio e eu acredito que muitas pessoas vão gostar desse canal, desse novo programa que a gente vai estar tendo vídeos constantes, né, no canal. Quero estar disponibilizando esses vídeos também, tanto na plataforma do Instagram, e quanto também na TikTok, no Facebook, enfim. Amém. Quero colocar esse evangelho Amém. para correr. Então, assim, É agora, importante, é muito importante que nós entendamos que a própria Bíblia diz que nada do que está em segredo não deixaria de ser revelado, tudo seria revelado. Tá? Então, é importante que a gente vá amadurecendo, né, a nossas consciências, né, no Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é importante para nós, para a libertação. Né? Ninguém é dono de uma verdade absoluta. Todos nós somos eternos aprendizes. Né? Eu sempre digo isso. Mas quanto mais nós pudermos aprendendo uns com os outros, né, sobre essa graça maravilhosa, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. Nós não temos um Deus mau, um Deus como é que eu posso te dizer assim, é um Deus que como é que eu posso usar a palavra correta? Um Deus perverso, um Deus que vai judiar da sua própria criação. Nós temos que entender isso, porque senão ele não mandaria o filho dele morrer pela humanidade. Eu vou deixar nesse sentido aqui para que as pessoas parem para pensar um pouco. Tá? Se nós tivermos um Deus que castiga alguém porque não o aceitou, tá? Nós temos um Deus aí, né, mal, e Deus não é mal. Deus é um Deus bondoso, um Deus generoso, mas é um Deus também de juízo, sim, mas nós vamos entender o que é isso. Mas o assunto hoje não é esse, né? O assunto que nós estamos aí na pauta é sobre a velha e a nova aliança, é isso? exatamente. É por aí que começa realmente o que é a velha e o que é a nova aliança, né? Realmente. Isso é muito importante para as pessoas poderem entender sobre isso. Sobre a velha e sobre a Entendi. nova aliança, baseado nos textos bíblicos, logicamente. Nós vamos usar a Bíblia para isso. A Aí, Bíblia. ok. Nós vamos usar a Tem Bíblia. mais, tem mais um aqui. Muito bom. Isso é importante. Porque não adianta ficar nas nossas palavras, tem que estar escrito. O que está escrito é o que vale, Exatamente. não o que nós vamos dizer. Porque cada um interpreta de uma forma, cada um tem uma forma de interpretar a Bíblia. Você vê que nós temos aí várias denominações, os irmãos adventistas, os irmãos testemunhos de Jeová, os assembleianos, cada um tem uma visão. Dentro da própria Bíblia, eles tiram sua própria visão, e cada um defende sua bandeira. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para esclarecermos, tá, os fatos dentro da Bíblia. Tá. Eu vou com a primeira já iniciando. Tem 4 pessoas ao vivo, e Eu eu não não consigo ver consigo. daqui. Eu também não consigo. Eu também não tentei aqui para ver quem é que está ao vivo, mas realmente eu não consegui. Deve ser Ó, o as seu pessoas deu um like aqui, mas até agora ninguém comentou. Então, assim, eu acredito que só depois que comentar mesmo que a gente vai conseguir ver. Mas, ok, enfim, eu tô com um texto aqui ok. e eu quero fazer a pergunta.
a velha aliança e a nova aliança. Aonde começa realmente a nova aliança? O livro que começa a nova aliança começa lá em Mateus ou não? Na verdade, nós estamos falando de Velho e Novo Testamento. Vamos botar dessa forma, tá? Exatamente, isso, Porque as isso. pessoas não entendem aliança, elas confundem, né? Na verdade, elas fazem uma confusão. Se você falar Nova Aliança, Velha Aliança, talvez elas não entendam assim. Mas se você falar o Velho Testamento e o Novo Testamento, aí sim, Isso, vamos né? mudar. Bom, Novo a primeira Testamento, aonde começa o pergunta, Novo a Testamento? pergunta que eu faço para o irmão, eu gostaria que o irmão me respondesse. No Antigo Testamento, havia sacrifício de quê? O que era Anima, sacrificado no Antigo Testamento para Deus? é, da maioria dos animais, né? Nos Perfeito. bodes, nos Isso, cabritos. correto, concordo com o irmão. E na nova aliança, qual foi o sacrifício para entrar na nova aliança? O que foi feito? Quem era o sacrifício? Quem era o cordeiro para a nova aliança? O Messias, né? No caso aí, Jesus. 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 Jesus era o cordeiro, correto? Antigo Exatamente. Testamento, velha aliança, animais. Certo. Isso ninguém pode negar. Eram os animais que eram sacrificados para Deus. Mas aí veio o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João disse. Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro era o que ia ser sacrificado. Então Até vamos para o então, texto. Então vamos para o texto. Vamos entender como é a validade do Novo Testamento. A partir de quando começa a valer o Novo Testamento. Se nós tínhamos os animais no Antigo Testamento e aí o Cordeiro de Deus veio para ser crucificado para entrar numa nova aliança no Novo Testamento, foi na morte dele que começa a nova aliança. Mas vamos para os textos bíblicos, tá? Primeiro nós vamos saber como que e qual é a validade do testamento. Como é que é válido esse testamento? Você abre a tua Bíblia em Hebreus 9, tá? A partir do versículo 16 ou 17 aí, por favor, e leia para nós, por obséquio. tá aqui assim, ó. Hebreus 9:16. Ok. Onde há um testamento, é necessário prover que a pessoa que o fez morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo o que fez o testamento. Nesse caso, a pessoa que fez o testamento, para ter validade, ela tem que morrer. E por Ok. isso, aí eu vou ler o 18. E por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue Opa! dos Somente, animais. Somente com o uso somente. dos. Ela entrou em vigor com o sangue dos animais, não é isso? Não, peraí, só um pouquinho. E por isso que a primeira aliança, Isso. exatamente, a primeira Primeira aliança, aliança, sangue de animais. sangue de animais. Mas tinha que ter um outro Exatamente. sangue para entrar na nova aliança. Tinha que ter um outro sangue que não era de animais. Era de Era um. alguma pessoa. Não é isso? Se a primeira era sangue de animais, a segunda aliança, para entrar nela, tinha que ser de uma pessoa. Por isso que se você abrir tua Bíblia em Lucas 22:19, olha o que diz Lucas 22:19. Agora nós vamos entender. Porque aí no teu texto diz que para haver um Novo Testamento tem que haver a morte do testador. Exatamente. Tem que morrer o testador. Quem é o testador em pauta? Jesus. Lucas o quê? Lucas 22:19. Certo, certo. Tá aberto aqui já. Por favor. 19. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. E em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Uhum. Faça isso em memória de mim. Faça em memória de mim. Era o sangue da nova aliança. Jesus estava dando o sangue da nova aliança. Como assim o sangue da nova aliança? Na morte de Cristo. A nova aliança só pode ser a partir da morte do testador, ou seja, Cristo. Por isso que ele diz: esse é o sangue da nova aliança. O sangue tem que ser derramado primeiro para começar a nova aliança. Você tem Mateus, Lucas, Marcos e João falando de uma velha aliança, não da nova. No final de uma dessas pontas, eles falam da morte de Cristo. Tá? Mas a narrativa ali é Jesus vivo. Eles estão comentando sobre tudo que Jesus fez. Jesus não tinha morrido ainda, não tinha entrado na nova aliança ainda. Eles estavam na velha aliança, ou seja, estavam debaixo da lei mosaica, da lei de Moisés. Por isso que eles tinham que estar cumprindo essa lei. Tá? Então a nova aliança não é Marcos, Lucas, João. Mas tu vai dizer para mim, irmão, mas Lucas nunca andou com Jesus? Concordo, Lucas nunca andou com Jesus.
Então, como é que você está dizendo que Lucas era a velha aliança? Porque, na Lucas verdade, era, Lucas estava Lucas era um fazendo... médico. Lucas era um médico, ele andava com Paulo. Não, mas vamos entender isso. Como que o Lucas pode, então, se ele não andou com Jesus? Você está dizendo que ele não estava debaixo da nova, que ele estava ainda debaixo da velha aliança? Claro que sim. Olha o que o Lucas está falando. Lucas 1, abra Lucas 1 e leia o que ele diz. Lucas nunca andou com Jesus. Lucas era um repórter. Olha o que ele diz em Lucas 1. Leia do 1 um pouquinho para frente aí para as pessoas entenderem. Essa versão aqui é meio um pouco atualizada, tá? Muitas Não tem pessoas problema. têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceu entre nós. Uhum. Elas escreveu o que foi contado por aqueles que viveram e vivenciaram essas coisas. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado, Ah, foi Lucas que não está essas coisas escrevendo. Lucas, aconteceu. isso, Lucas está narrando os fatos que ele ouviu. Lucas era um repórter. O Lucas não participou junto com Jesus, ele nunca teve com Jesus. Como é que ele poderia dizer, olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo? Não, ele está dizendo assim, ó, os fatos que foram narrados a mim, eu estou repassando eles. Exatamente, aqui ele está contando o fato que É ele uma ouviu história que ele a ouviu falar. dos apóstolos que andaram com Jesus. Porque aqueles andaram com Jesus. E esses andaram com Jesus embaixo da lei, porque Jesus estava cumprindo a lei. E tem outro Tá? versículo aqui interessante, em Gálatas capítulo 4, eu queria reportar Tá, mas esse versículo. antes Vamos disso, lá. leia para mim Marcos 14, 24. Olha o que diz Marcos 14, 24, só para nós continuarmos nesse ponto, para as pessoas entenderem o que é nova aliança e o que é velha aliança. Essa Bíblia está novinha. Marcos o quê? 14, 24. Ou 23, 24, como tu quiser aí, para dar um Pode contexto. ser. Mateus 14. 14 não, Lucas, é Marcos, não é Mateus. É, Marcos 14. Em seguida, pegou o cálice de Uhum, vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos uhum, beberam do vinho. Então uhum. Jesus disse: Isso é o meu sangue, que é Hum. derramado em favor de muitos, o sangue que garanta a aliança feita por Deus com o seu povo. Na verdade, na E outra Bíblia diz a nova aliança que é feita por Deus e seu povo. Esse é o sangue da nova aliança. Então, a nova aliança é a partir do sangue, ou sangue, seja, da morte de Jesus. Por isso que o exatamente. testador tem que morrer. Porque ele é o testador em pauta. Sem o testador morto, não teria uma nova aliança. Porque daí nós vamos passar já para o ressuscitado e não o Nazareno. Tá? É por isso que Paulo fala, né, que se nós olhamos ou conhecemos Cristo segundo a carne, Isso. Agora já não agora, conhecemos mais assim. porque Porque ele agora é não o estava mais. É o ressuscitado. ressuscitado. Exatamente, ele já não estava mais segundo a Hum. carne. A Então, se carne. eu, então, Pode se eu falar. ficar seguindo, então, os feitos de Jesus de Nazaré nos dias da sua carne, eu estou praticando, então, a lei de Moisés. Exatamente, você está debaixo totalmente da lei de Moisés. Por isso que você tem que pagar preço. Por isso que a maioria não entende isso e começa a pagar preço porque está de uma lei mosaica. Tá? E aí eu te pergunto o seguinte: tá bom, vamos supor que você cumpra esta lei. Você é um homem da igreja e eu respeito a todos os irmãos da igreja. Não estou aqui criticando. Nosso ponto aqui não é criticar ninguém. Nós só vamos comentar. Você é da igreja, você está seguindo os rituais, essa lei. Tá? Porque é bíblico. Você vai dizer para mim, mas é bíblico isso. Ok, tá bom. Então eu vou falar para ti o seguinte: você vai ter que se circuncidar. Agora você vai no médico e se circuncida. Como assim, irmão? Por que isso? Vai circuncidar. Tirar a pele do prepúcio. Você tem que fazer isso. Você está debaixo da lei, você está cumprindo a lei, cumpre ela toda. Se tu cumprir só uma ponto dela, tu não cumpriu nada. Tu tem que cumprir toda. E tem que fazer a circuncisão. Ah, isso eu não vou fazer, não. Isso não é para mim. Ah, então não faça o resto. Não faça nada. Se tu pular um ponto dela, tu já caiu. Isso eu estou tentando para que as pessoas entendam. As pessoas, elas não têm esse conhecimento, esse entendimento de entender que a velha aliança, tá, é coisa da sombra do passado. Nós estamos na nova aliança, nós estamos na graça do Senhor. Ah, irmão, mas então eu posso fazer o que eu quiser?
Se eu estou na graça do Senhor, eu posso fazer coisa, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso fazer. Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa para você. Paulo fala, aquilo que você semear na carne, tu colherá na tua própria carne. Se você matar, você vai preso, a polícia vai te prender, vai te buscar onde você estiver. Tá? Se você roubar, você vai preso. Tá? Se você quiser se prostituir, o problema é seu. Se você pegar uma doença, você vai arcar com essa doença, porque tu tá procurando coisa para ti. Tu não tá fazendo coisas corretas para tua vida. Tu mesmo tá te destruindo a ti mesmo. Tá? Não é isso. A gente tem que entender que a Bíblia fala da velha e nova aliança. Então Jesus, ele diz o quê? Eu sou o Cordeiro de Deus. Ele era o Cordeiro de Deus. Tá? Então eles façam em memória. O que é fazer em memória? Memória é o quê? De quem vai morrer. Ele está dizendo, eu vou morrer na cruz por vocês. Façam em memória de mim. Toma do cálice para a nova aliança. Porque daí já não é mais eu, o Cristo Nazareno. Aí já vem o ressuscitado. Eu já voltei dos mortos como ele voltou dos mortos. As pessoas não entendem isso. Elas continuam debaixo da velha aliança, seguindo a velha aliança. Ou seja, você está anulando o que quando você segue a velha aliança? A cruz de Cristo, o feito dele. Você anula o feito dele. Porque se ele está dizendo, faça em memória de mim, que isso é uma nova aliança, e você está dizendo para ele, não, não é, eu vou continuar fazendo isso. Então, eles, realmente, os apóstolos, os discípulos, por isso que Pedro e Paulo tiveram aquela embate. Paulo vem trazendo uma graça do ressurreto, que ele ouviu no terceiro céu, né? Traz algo maravilhoso, algo espiritual, e Pedro tá com o que Jesus mostrou para ele, a lei judaica. E aí Pedro, né, quando está lá junto com os judeus, conversando com os gentios, Paulo chega e ele corre para os judeus. Aí Paulo fala, epa, parei, espera aí, vem cá. Não é isso, não. Tá Não é assim. persuadindo. Chega, vocês já fizeram o que tinha que fazer, gente. Vocês já pagaram o preço, gente. Pagaram um preço caro. Tá entendendo? Quando você começa a pagar preço, você está tirando o quê? Você está tirando o feito da cruz. Ah, mas então eu posso fazer o que eu quiser? Já vou repetir. Não, não pode. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, todo aquele que tem a graça, que tem o conhecimento de Deus, ele não faz essas coisas mais. Ele procura abandonar as coisas. Porque ele sabe o que é bom para ele e o que é ruim para ele. Toda a sequência traz uma consequência. Toda. Tanto ela boa quanto ela ruim. Hoje mesmo eu estava no monte aqui, Mendanha, eu acho que o irmão conhece, e estávamos conversando. Nós estávamos fazendo uma reunião e conversando. Tem muitas coisas na Bíblia que as pessoas não têm conhecimento, infelizmente. Você pergunta para o irmão, do pó tu vieste, ao pó tu tornarás. A Bíblia não fala do pó tu vieste, ao pó tu tornarás? Eu pergunto para o irmão aí, tu veio do pó ou da barriga da sua mãe? Eu vim da barriga da minha mãe, né? Certo? E por que a Bíblia diz do pó tu vieste, ao pó tu tornarás? Agora quer que você explique isso aí pro povo. Vamos entender. Se você pegar o texto, tá? E tu tem o texto bíblico aí, provavelmente, mas vou falar aqui que o pessoal conhece. O contexto dessa história, ele está dizendo assim, ó, Adão, do suor do teu rosto tu comerás. Até que do pó tu vieste, ao pó tu tornarás. Ele está falando especificamente com Adão. Por quê? Porque Jesus veio da barriga de quem? De Maria. Caim e Abel vieram da barriga de Eva. Ninguém veio do pó, somente Adão. Ele está conversando especificamente com Adão. Se o irmão abriu o caixão depois de 10 anos, o que tem dentro? Só os ossos, os Isso. pó. Por que o osso fica? Porque o osso provavelmente deve ter feito da costela de Eva, né? Exatamente. Porque é a parte da mãe. Eva é a mãe de todo vivente. Então, o DNA da mãe tem que ficar o osso, senão a Bíblia estaria errada. E não é. A Bíblia está correta. Nós é que interpretamos de forma errada. E se você começar a fazer perguntas, por exemplo, a Bíblia de João Ferreira de Almeida é totalmente cheia de contradições. Totalmente. Eu provo isso. Vamos lá. Você tem uma João Ferreira de Almeida, ela diz assim, ó, Deus não é homem nem filho do homem para que minta e nem... Filho do homem que se arrependa. Perfeito. Mas depois ela diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como assim? Ele arrepende ou não arrepende? Depois eu vou explicar o porquê disso. Depois a Bíblia diz assim, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º... Descansou. Perfeito. Depois diz que Deus não se cansa, não se fadiga. Olha outra contradição aí. Ele cansa ou não cansa? É porque se você pegar próximos originais da Bíblia, você deve ter a Bíblia de Jerusalém aí, provavelmente, não diz isso. Ela diz assim, ó, Deus criou o mundo no 6º dia e no 7º ele cessou, parou, terminou. Não é descansou.
João Ferreira de Almeida traduziu de uma forma errada, tá? Ele transliterou ela de uma forma errada. Por exemplo, Deus não é homem nem filho do homem para que minta e nem se arrependa. Depois Deus entristeceu de ter criado o homem, não se arrependeu. Então tem uns detalhezinhos que a Bíblia, né? A gente lendo essa Bíblia, a gente não consegue achar. Mas quando a gente busca a profundidade disso, a gente vai entendendo melhor, sabe? Isso é muito Verdade. importante. Pedro, tem mais uma passagem aqui em Gálatas que fala assim, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como um filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, Sim. para libertar o que estava debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos tornar filhos de Deus. Então, quer dizer que Jesus de Nazaré, ele veio debaixo da lei de Moisés, Sim. Viveu na lei de Moisés, Correto. Cumpriu a lei de Moisés e na cruz ele fez o quê? Deu fim na lei de Moisés. É isso? A verdade é assim, ó, o que acontece? Se você pegar os teólogos de hoje, você vê que pessoas que têm um estudo profundo da coisa, você vai entender. E você também vai concordar comigo. Na verdade, não é que ele deu o fim à lei de Moisés. Tá? A lei de Moisés, ela só para, tá, na queda do templo. Isso. Tá? Ela continua depois dali. Era uma transação que estava, né? Exatamente, Transição. uma transição que estava acontecendo, tá? Mas a nova aliança é depois do sangue derramado. É isso que nós estamos falando. Agora, quando nós estamos dirigindo aos textos de Lucas, Marcos, João, eles estão falando da velha aliança, eles estavam debaixo da lei ainda. Romanos capítulo Aí 10. é outra coisa. Romanos capítulo 10, versículo 4, fala assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo. Isso. Para a justiça de todos aqueles que crê. Sim. Exatamente. Só que eles entendem assim, ó, o fim da lei é Cristo quando Cristo veio, e não quando Cristo morreu. Tá? Esse é o problema das pessoas de não entender. Por isso que eles colocaram lá na hora de separar a Bíblia, lá no Concílio de Nicéia, eles colocaram o Novo Testamento a partir de Mateus. E não é. É porque eles entendiam que o fim da lei era Cristo. Então, Cristo chegou, tá entendendo? É o Novo Testamento. Tá falando de Cristo, é o Novo Testamento. Não é o nascimento de Cristo, é a morte dele. É o contrário. E continua ainda fazendo os rituais. A igreja pegou os rituais porque não entendeu Exato. o mistério. Exatamente. E até hoje, continua fazendo os rituais da lei de Porque Moisés. para eles, Novo Testamento, nova lei, é cumprir o que eles estavam cumprindo. Porque é aí que está o grande erro. Se você pegar e entender que o Velho Testamento, tá, era antes da morte de Cristo, e depois da morte de Cristo passa a ser o Novo Testamento, você consegue fechar a chave. Senão, tu não fecha. Você vai dizer, não, mas aí o que Lucas, o que o Marcos, o que o João está fazendo aqui, ó, isso é no Novo Testamento, então eu vou continuar fazendo. Isso é a nova aliança, eu tenho que fazer. Não é, era a velha. A nova é a graça. É o que Paulo vem trazendo para nós. Mas Paulo fala das coisas terrenas ou das coisas espirituais? Espirituais. Claro. O ressurreto é terreno ou é espiritual? Espirituais. Espiritual. Tudo é espiritual. Paulo só fala do espiritual. Morada no céu, barraca temporária. Tá? Paulo fala disso. Paulo fala aqui, ó, em Gálatas 5:4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Isso, claro. Da graça caíste. Exatamente. Por quê? O que está dizendo aí? Vós que se justificais pela lei. Pela lei. Claro. A lei de Moisés ela é constituída de 613 mandamentos, né? 613%. E o que a Bíblia diz sobre a lei de Moisés? O que ela diz? É um ministério de quê? Condenação e morte. Morte e condenação, querido. Agora eu vou te dar um up aqui. Vai abrir tua mente agora aqui. Acredito que eu sei que você já sabe disso, mas as pessoas que estão nos ouvindo, seguindo, quer ver uma coisa? Eu vou te dar um up aqui. Uma mulher foi pega em adultério. Jesus disse o quê? Não penseis que eu vim destruir a lei, eu não vim destruí-la, eu vim cumpri-la, não foi que ele disse? Exatamente. Os fariseus ouviram isso e falaram, agora nós vamos pegar o Jesus. Ou mestre, né? Vamos trazer a mulher em adultério. Ela foi pega em adultério. A lei de Moisés manda fazer o quê com essa mulher?
Apedrejar até a morte, lapidar Ok? ela. Ele não está cumprindo a lei? Com certeza. Tem que mandar apedrejar ela até a morte. Senão ele está mentindo. Vão botar ele por mentiroso. Eles tentaram pegar ele numa pegadinha. Pode ver no texto que diz que eles tentavam pegar ele. Aí eles chegaram e disseram para ele: ó, mestre, essa mulher foi pega adultério. O que tu dizes? Ele tinha que dizer o quê? Apedreja. Estou cumprindo a lei. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Jesus não apedrejou aquela mulher. Ele disse para ela: vai e não peques mais. Que atira a primeira pedra que nunca pecou, todo mundo largou as pedras e foram embora. Aí, vai e não peques mais. Ó, vai e não transgrida mais a lei, né? Porque se tu transgredir ali e não estiver perto, eles vão te matar, com certeza. Por que Jesus não matou aquela mulher? Se ele disse que estava cumprindo a lei. E ele não mente. Jesus não pode mentir. Porque se ele disse que estava cumprindo a lei, ele tinha que ter matado aquela mulher. Os fariseus entenderam isso. Jesus estava colocado no chão com o dedo escrevendo, não estava? A Bíblia diz que ele estava escrevendo no chão, não estava? Com o dedo, com a ponta do dedo, né? Interessante porque ele fez isso, né? Vou te explicar por que ele fez isso agora. Quando Moisés subiu o monte Sinai para receber a tábua dos 10 mandamentos, como que Deus escreveu essa tábua? Com o dedo dele. Perfeito. Não matarás, não adulterarás, não apedrejar. Isso. Jesus estava cumprindo a lei celestial, os 10 mandamentos, não a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. Jesus trouxe vida, vida em abundância, ele cumpria a lei celestial. E os 10 mandamentos diz: não matarás. Por isso que ele libertou aquela mulher. Com o próprio dedo, ele escreveu a tábua e deu os 10 mandamentos, e depois, com o próprio dedo, ele tirou aquela mulher. Eles não entenderam. Jesus não cumpria a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era um ministério de morte De condenação. e Jesus cumpria a lei que Paulo fala que é santa e justa. Tá? A lei que Deus cumpria era a lei espiritual. Por isso que quando eles fizeram novamente as tábuas dos 10 mandamentos, onde é que eles botaram ela? Dentro do quê? O cajado de Arão. Botaram dentro da arca, lembra? Aí trancou ela. Trancou. E o que acontecia com o homem quando tocava na arca? Morria, né? Claro, o homem não tem acesso. Ele não pode ter acesso aos 10 mandamentos. 10 mandamentos é lei espiritual, não é lei terrena. Muito É para o boa. homem interior, não para o exterior. O exterior não aceita os 10 mandamentos. Ele mata, ele rouba, ele mente. Por isso que a carne é podre, não presta. E o homem foi Entendi. feito para morrer. O espírito é de lá, a carne é daqui. Mas isso é um Muito outro boa. assunto que nós vamos pautar num Muito outro ponto. boa. Ô, pastor, professor, deixa eu falar. Bom, nós falamos aqui sobre a nova aliança. Tá. Falamos que Mateus, Marcos, Lucas, João não é a nova aliança, simplesmente uma biografia, uma história que contou os feitos Livros históricos. São livros históricos, exatamente. de Jesus na Terra. Isso. Eu queria ver com você se você tem um tempo para a gente, no próximo vídeo, se possível na quarta, a gente Sim. subir um vídeo falando. Então, já que esses livros não faz parte de uma nova aliança que nós, como cristão, temos que seguir, praticar, a gente vai agora passar para o segundo ponto, que é, então, aonde é a nova aliança? Aonde está a nova aliança, então? Aonde começa a nova aliança aqui na Bíblia? Quais os livros que eu tenho que ler? Mas você já podia falar isso agora. Se você tiver uns 5 minutinhos. Bom, a velha aliança era baseada em Jesus de Nazaré, correto? Não é o que nós comentamos? Isso ninguém pode Correto. negar. Jesus de Nazaré vem cumprir a lei, né, da nova aliança. Mas eu falo assim, Jesus de Nazaré não é o meu Jesus, está falando de outro Jesus. A Bíblia mesmo diz, nós pertencemos ao outro, ressurreto. Tá? Nós temos Jesus encarnado na carne. Jesus, no tempo da sua carne, simplesmente era o cordeiro, era o véu, era um Isso. judeu que o Espírito de Deus habitou nele. Sim, correto. E ele tinha que Então, morrer. o Espírito que estava lá dentro do Nazareno era o próprio Deus. Correto. Por isso que a palavra, o verbo, né? A Bíblia diz, João 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre Os homens. os homens. Né? Habitou entre os homens. Ele esteve com eles. O verbo se fez carne. Por isso que a Bíblia diz, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus não tinha uma imagem. Ele se faz imagem em Jesus de Nazaré.
Então, Correto. ele morre na cruz, morre entre aspas, né? Ele passa por esse processo, porque morrer ele não morre. Então, ele passa por esse processo, tá? E a partir dali começa a nova aliança, né? Por isso que ele diz, bebam em memória de mim. Esse é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue. Naquele momento ele não tinha morrido ainda. Ele estava para ser crucificado. Por isso que ele disse para os discípulos, reuniu eles como do meu pão, esse pão é meu corpo, que o pessoal faz a ceia, não é isso? Esse pão é meu corpo. E esse, né, simbolizando, e esse vinho simboliza o meu sangue, que é o vinho da nova aliança. Ora, se é o sangue da nova aliança, que sangue tinha que ser derramado? O dele. Então a nova aliança é só a partir do sangue dele. Não pode ser antes do sangue dele. Não pode ser antes do sacrifício. Então, por isso que ali está dizendo, Hebreus diz ali, ó, como você leu muito bem, a nova aliança é a partir da morte do testador. O Novo Testamento é só a partir da morte do testador. Senão não tem validade. Então, o Novo Testamento aqui é a partir de Romanos. Romanos, que é as cartas de Paulo, aos Romanos. Por isso que Paulo, e tem uma profundidade muito grande nesse negócio de Paulo, tá? Muito grande. Por incrível que pareça. Talvez as pessoas não vão entender agora isso, mas depois nós vamos aprofundar um pouco mais isso. Jesus disse que mandaria um consolador. Ele está falando de uma pessoa. Tá? Um consolador. Alguém que traria algo para que eles não ficassem perdidos ali. Que ele ia, mas ele mandaria o consolador, o Espírito da Verdade, tá? Que ia revelar para eles algo maravilhoso. Tá? O apóstolo Paulo não foi separado aleatoriamente. Tinha um projeto para o apóstolo Paulo. Tá? Quando ele caiu em terra, que ele estava indo, né, em perseguição, né, no caminho de Damasco. Para Damasco, exato, e ele cai em terra, tá? As pessoas falam que caiu do cavalo, não, mas a Bíblia não fala que caiu do cavalo, caiu em terra. Eu vou botar no texto que está na Bíblia. Caiu em terra, diz que ele ficou cego. E aí foi mandado Ananias, Deus mandou Ananias dizer, ó, vai lá, né, e cura a cegueira dele. Ele falou, eu não, aquilo lá é Saulo, ou Paulo. Eu não, o maior perseguidor dos cristãos, eu não vou lá, pode ir, porque agora ele vai enxergar. Naquele momento foi aberto os olhos dele. Para quê? Para a espiritualidade, e não para a carnalidade, porque ele estava na carnalidade perseguindo eles, achando que estava fazendo certo e não estava. Naquele momento ele abre os olhos para a espiritualidade. Então, Paulo fala que conhece um homem há 14 anos que esteve no terceiro céu, e que ouviu e viu coisas inefáveis que aos homens não era lícito falar. Ele traz de lá algo maravilhoso, e começa a falar de coisas celestiais. Como que Paulo vai falar que há uma morada no céu, que a nossa pátria está no céu? Como é que ele vai falar isso? Ele teve que ter tido lá, senão ele não poderia falar disso. As pessoas não param para pensar e raciocinar. Como que ele vai falar, nossa morada está no céu, de onde aguardamos nosso Salvador? Como é que ele ia saber que a morada está no céu? Para tu saber, tu tem que ver e ouvir coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Quando ele volta dizendo isso, eles ficaram perplexos. Como assim? Como é que você está dizendo que está uma morada no céu? Existe um outro plano daquilo aqui? Como é que você sabe disso? E mais ainda, ele fala, conheço um homem. Ele não falou, eu, Paulo, estive lá, não. Ele falou, conheço um homem. Tem um detalhe aí, importantíssimo. Ele não queria a soberba, né? Ele queria sempre colocar mas Cristo. sabe por que ele disse isso? Eu vou colocar para você essa posição e você dá uma analisada dentro da tua própria Bíblia, o texto que diz. Ele diz assim, ó, eu conheço um homem há 14 anos que esteve no terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Tá? Olha o que ele diz. Deste homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo eu não me glorio. Porque estava falando no homem espiritual e não na carne. O homem interior, exatamente. Por isso que ele diz no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Nós temos um homem interior dentro de nós. Esse é o ponto-chave. O Filho de Deus não habita fora de nós, ele habita dentro de nós. Tá? É a nossa consciência, subconsciência. Tá? Não a consciência, a nossa consciência é a matéria, é a terrena. O nosso subconsciente é o que é, como é que eu vou dizer, a partícula divina. Por isso que se você ativar o teu subconsciente, você consegue tudo na tua vida. Você muda todo o teu propósito, tu enriquece, tu tem uma vida próspera, tu é um homem que sabe lidar com a situação familiar, tá tudo no teu inconsciente. Tu cura a tua própria doença. Por isso que ele diz,
vai, a tua fé te curou. A fé está onde? Na consciência e não no subconsciente, não no consciente. O consciente vê as coisas terrenas. O inconsciente é as coisas espirituais. Tá? Por isso que quando tu chega no médico, a pessoa chega e diz no médico assim, olha filho, tu tá com isso. Aí a pessoa fala, eu não tô curado. O médico fala assim, que é isso? Tô te falando, eu fiz os exames, você tá com câncer, você vai morrer. Tô não, tô curado. Ela ativou o quê? O inconsciente dela, ela se curou automaticamente. Vai lá e faz o exame de novo. Chamado de quê? Milagre. É chamado de milagre, mas o milagre tá em nós. É Entendeu? verdade. Interessante, né? Jesus falava. É verdade. Paulo, ou Pedro, Pedro, então, assim, posso então fazer um compromisso para você falar mais de Paulo, falar mais da nova. claro, claro, estou à disposição do irmão aqui, sabe? A gente já teve juntos, trilhamos juntos, né? Eu, você, conhecemos o irmão também aí que hoje está na internet aí com muitos seguidores, né? Que é o nosso irmão, que tem um conhecimento muito profundo também, né? E Que eu quero depois, foi bom você falar isso Você chama ele para a gente trocar umas quero ideias. chamar ele, eu É quero falar com importante porque ele. ele é um cara muito conhecido, né? Uma pessoa assim que a gente tem uma grande estima por ele e podemos assim juntos nós compartilharmos isso e até crescermos cada vez mais, né? Que é o irmão, como é que é o nome dele? Não fala não, não quer que você fale agora Não não. pode falar. Vai ser uma surpresa. Porque as pessoas vão comentar e falar, eu quero o nome dele. Entendi. Não, tranquilo. É muito importante que você traga. Olha, quem tá na live, quem quiser o nome do irmão que o Pompeiro tá falando, deixa um comentário, eu quero ouvir. Porque a nossa mente é ativada, a nossa fé é ativada no ouvir. E ouvir a verdade, né? Quando Claro. você ouve Exatamente. a verdade te Liberta. Você tem uma liberdade, tá? A libertação, a própria palavra diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Mas de que é que ele está falando? De que ele está falando? Libertar do quê? De um aprisionamento. Mas que aprisionamento é esse? É aprisionamento da sua mente. A sua mente é aprisionada num sistema, tá? Em que te coloca coisas que não são. Você tem que abrir sua mente, libertar sua mente para as coisas de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito, não há um erro no que ele faz, nada, é tudo perfeito. Nós é que erramos, nós somos falhos, tá? Nós todos somos falhos. fechou. Eu quero finalizar essa live, Amém. quero agradecer o Pedro Amém. e agradecer você que ficou até aqui, você que está assistindo posteriormente. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E os próximos vídeos vai ser revelação bombástica, irmãos. Nós estamos nós estamos dando leite, como diz Paulo aos Coríntios, mas aqui vai ser mocotó puro. Então, criança não pode assistir esse vídeo. Criança na fé, criança que pensa Isso, criança pequeno. na fé, não é criança, né? Que as pessoas, porque na verdade é o seguinte: o que acontece? Você pergunta para as pessoas. Eu fiz uma pergunta hoje para uns irmãos e os irmãos não sabem responder. Estão na igreja há anos não sabem responder. Eu perguntei o que é 1 Tessalonicenses, o que é 1 Coríntios. Não sei. Olha que interessante, as pessoas não sabem. Nós vamos explicar isso para as pessoas, sabe? Nós vamos, sabe? Como é que eu vou dizer assim? Fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, para que possam nas suas igrejas compartilhar esse conhecimento. Por exemplo, 1 Coríntios é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, toda a Bíblia é carta, toda a Bíblia são cartas. Então, a 1 Coríntios é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. 1 João, primeira carta de quem? Primeira carta de João, Isso. de Paulo Segundo a João, João. segundo João, Segunda carta de João, perfeito. 1 Pedro, primeira carta de quem? de Pedro. Exatamente. Até primeiro, segundo, terceiro, é cartas. Então, falar, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, cartas, 1 Coríntios, primeira carta. Aí as pessoas entendem rapidamente, mas as pessoas não explicam isso. O pastor fala, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Ixi, o que é 1 Tessalonicenses? Vocês vão procurar lá o 1 Tessalonicenses, mas não sabe que é a igreja Primeira que estava em carta de Tessalônia. Paulo, exatamente, a A igreja Tessalonicenses. que estava em Tessalônia. Isso. Tessalônia era uma cidade. A carta não é para a cidade, a carta é para o povo que estava na cidade, que era a igreja. É Entendeu? verdade. Exatamente. Não é que Paulo escreveu para Roma. Paulo não escreveu para Roma. Ele escreveu para o povo que estava em Roma. Roma. Exatamente, irmão.
paz e graça. Graça e paz. Amém. Fechou, garoto.